Mudança no horário do confronto entre Flamengo e Vasco da Gama. Os russos vieram buscar Lohan. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Mas pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Vamos para as notícias que essa segunda-feira está agitadíssima no Mengão e tem muitas coisas para trazer para vocês aqui. Começar, ó, Flamengo sondou Casemiro nos últimos dias e o Manchester United está disposto a emprestar o volante, arcando com boa parte do salário. E aí, vocês acham que é uma boa Flamengo aí tentar contratar Casemiro? Deixa a opinião de vocês. A opinião de vocês é muito importante. A mesma coisa aí que o Flamengo fez quando emprestou o Pablo para o Botafogo. Estava arcando com a parte do salário dele, né? Bom, mudando aqui de assunto, foco no Brasileirão. José Boto destacou que a prioridade do Flamengo no ano é o Campeonato Brasileiro, mas garantiu que a equipe fará frente em outras competições. Por tradição e por história e pelo elenco que temos, o Flamengo vai entrar em campo para ganhar. Se tiver que fazer escolhas em determinado momento na temporada, essa escolha passa pelo Brasileirão, disse José Boto ao Esportes CNN. E tem mais entrevista dele aqui que eu vou trazer para vocês, que ele deu no CNN, né? Seguindo aqui com as informações, Conselho Deliberativo do Flamengo abre prazo de 15 dias, ou seja, até 25 de fevereiro, para apresentação de emendas a uma proposta de alteração do Estatuto Social do clube. A proposta, feita pelo associado Bernardo Borges Marques, busca regulamentar reuniões e votações híbridas no Conselho Deliberativo do Mengão. Mudando aqui de assunto, ó, vai mudar a imagem do técnico brasileiro. Isso foi mais uma falas, né, do José Boto à CNN. José Boto rasgou elogios a Felipe Luiz e garantiu que o treinador tem potencial para transformar a visão do técnico brasileiro no cenário mundial. Já está fazendo isso, né? Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, o Felipe tem uma característica que é fundamental para ser um treinador de alto nível. Perceber que tudo aquilo que ele fez no futebol vale muito pouco para o que ele virá fazer. O fato de ter sido um jogador de alto nível ajuda, mas não é decisivo. Ele tem isso muito presente nele. Ser incansável naquilo que é o conhecimento e é característica comum em todos os grandes treinadores. Se não me engano, com treinadores, ele vai ser um técnico top mundial. Talvez o treinador que vai mudar a imagem do técnico do futebol brasileiro, né? Felipe Luiz tem tudo para ser o maior técnico do futebol brasileiro. E vai ser, eu tenho certeza disso. Então, mudando aqui de assunto, Flamengo não deve fazer novas contratações nessa janela de transferência do início do ano. A diretoria rubro-negra considera o elenco atual suficiente para Felipe Luiz e opta por aguardar a janela especial para o Super Mundial que ocorrerá do dia 2 ao dia 10 de junho. O único alvo era Jorginho, mas sem liberação imediata do Arsenal, o clube agora busca um pré-contrato para contar com o volante no meio do ano. Isso deve acontecer sim, que o Jorginho e mais outros jogadores do Arsenal estão na lista de dispensa agora no final do primeiro semestre aí, ó. Eu vou trazer para vocês aqui agora uma análise feita por Vene Casagrande. Sei que muita gente não gosta dele, outros gostam. Eu gosto muito do Vene Casagrande, tá? Independente daquele problema que teve com ele aí, Diego Ribas. O Vene Casagrande disse o seguinte aqui, ó, sobre o jogo Flamengo e Fluminense. No jogo de estratégia entre Felipe Luiz e Mano Menezes, o treinador do Tricolor saiu vencedor. O Fluminense entrou em campo para não perder e conseguiu neutralizar o Flamengo.
O aprendizado que o comandante rubro-negro pode tirar é saber atuar contra equipes que vão ter esse tipo de postura contra o Flamengo no decorrer da temporada. Ou seja, times que vão vir jogar fechado, vão vir mais preocupados em bater e matar a jogada, bater no bom sentido, matar a jogada, do que armar uma jogada para poder conseguir vencer o jogo. Vai jogar sempre para perder e perder de pouco ou não perder. Né? Então vai montar uma grande retranca, vai ser aquele jogo de ataque contra a defesa. É o que tem acontecido, aconteceu muito no ano passado e deve acontecer muito nesse ano também, né? E falar agora sobre o clássico Flamengo e Botafogo, que vai acontecer no dia 12, né? O Flamengo contará com os retornos de Arrascaeta e Nicolas de la Cruz para o clássico desta semana, contra o Botafogo e Vasco, respectivamente. Eu acho que não deve jogar contra o Vasco. O Felipe Luiz decidiu fazer aí um rodízio com os jogadores para poder evitar lesões antes do Campeonato Brasileiro. Ambos foram poupados contra o Fluminense com parte da estratégia de controle de carga, visando mantê-los saudáveis ao longo da temporada. Bom, segundo informações que eu obtive, no jogo contra o Botafogo, Eric Pulgar e Gerson serão poupados, vão fazer parte desse rodízio e não entrarão em campo contra o Vasco da Gama. E por falar em Vasco da Gama, tem uma informação muito importante aqui, que é com relação à mudança de horário no jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Devido à intensa onda de calor, né, que está pairando pelo Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, lá no Sul também tem registrado temperaturas aí na casa de 40 a 45 graus. O Flamengo informa que, com base em relatos de jogadores e profissionais da comissão técnica, a mudança de horário da partida contra o Vasco neste sábado, dia 15, foi motivada pelo calor excessivo. O jogo estava marcado para o horário de 15 horas e 30 minutos, mas após pedido do Flamengo, foi marcado para as 21 horas e 45 minutos. A FERJ atendeu aí a solicitação do Flamengo. Não era nem para precisar, né? Era para eles mesmos terem se tocado. Mas com relação aí à programação da TV, os direitos de transmissões, eles colocam o jogo nesse horário que é para poder acabar mesmo com o jogador. Bom, abre aspas. Nós já pedimos à federação e aos outros clubes para não jogar esse horário às 16h30. Não podemos matar os jogadores em uma fase tão precoce da temporada e sujeitá-los a jogar em temperaturas que não são indicadas para o futebol. Isso aí é a nota do Flamengo e parece que foi acatado, né? Bom, o Cruzeiro está de técnico novo e o técnico novo do Cruzeiro citou Flamengo, Palmeiras e Botafogo em sua coletiva de imprensa. Olha só, o técnico do Cruzeiro promete copiar estilo de jogo do Flamengo, talento e intensidade. Nesta segunda-feira, o Cruzeiro anunciou a chegada de Leonardo Jardim, novo técnico da equipe mineira. Durante a coletiva de imprensa, o treinador citou o Flamengo ao listar o que pretende aplicar no clube de Minas Gerais. Abre aspas para o que disse Leonardo Jardim. Acho que o futebol brasileiro nos últimos anos conseguiu, principalmente as equipes que ganharam campeonatos e ganharam Libertadores, a grande diferença foi a intensidade. Tinham talento e intensidade no jogo. Foram os casos de Palmeiras, do Flamengo e agora do Botafogo. Nessa área que acredito, ter mais intensidade, mais agressividade, porque os campeões têm que ter talento, mas precisam ter outra parte, que é a intensidade, disse Leonardo Jardim. O que é bom, realmente, é para ser copiado, né? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo não trabalha com a possibilidade de contratar um meia para repor a saída de Carlos Alcaraz. A diretoria do Flamengo entende que o jogador não estava nos planos do técnico Felipe Luiz, e por isso não precisa ser substituído, né? Bom, é o que subentende aí a diretoria do Flamengo com base nos pensamentos do técnico Felipe Luiz, né? Bom, Flamengo está próximo de fechar a contratação de treinador português Nuno Campos. O profissional de 49 anos vai assumir o comando do time sub-20. As negociações estão avançadas e a expectativa é de que o acordo seja concluído a qualquer momento. Ainda falando aí sobre o português que vai treinar o sub-20 do Flamengo, Nuno Campos, futuro treinador do sub-20 do Flamengo, Nuno Campos, deve chegar ao clube com um auxiliar em sua comissão, Miguel dos Santos. Por que Nuno Santos não chega já ao Flamengo para comandar a equipe na Libertadores sub-20? Por causa disso aqui, ó.
Porque a diretoria entende que o português começando com o rubro-negro, já com um desafio desse grande, seria muito arriscado. E Nuno poderia aí ter algum problema, ser criticado, se ele fosse mal aí na Libertadores Sub-20. Nuno deve desembarcar no Brasil no final de fevereiro para assumir o time Sub-20 do Mengão, né? Bom, falando aqui de técnico, né? Falei lá em cima, dei uma palhinha e vou prosseguir aqui, ó. Felipe Luiz prepara rodízio e Gerson e Pulgar deve ficar de fora do próximo jogo do Flamengo. O Flamengo iniciou a preparação com foco no clássico desta semana contra Botafogo e Vasco da Gama, respectivamente. Ambos pelo Campeonato Carioca. Com De La Cruz e Arrascaeta de volta, Felipe Luiz deve promover alguns revezamentos na equipe, isso porque a comissão técnica do Flamengo segue o planejamento de controlar a carga dos jogadores. Dessa forma, enquanto De La Cruz e Arrascaeta retornam contra o Botafogo, o Flamengo deve poupar Gerson e Eric Pulgar. E com isso, Felipe Luiz pode dar chance a Juninho e Everton Cebolinha no time titular do mais querido. Lembrando que o treinador rubro-negro define os 11 iniciais no treino que será realizado amanhã, terça-feira, dia 11, no CT Ninho do Urubu, né? Os russos invadiram o Brasil. Que história é essa, PQD? Dirigentes do CSKA da Rússia chegam ao Rio de Janeiro para fechar a compra de Lohan do Flamengo. O CSKA da Rússia insiste na contratação de Lohan, apesar do meia-campista ter decidido permanecer no Flamengo. Sendo assim, os dirigentes russos desembarcam no Rio de Janeiro nesta segunda-feira e irão se reunir com o rubro-negro na terça-feira para fechar a compra do atleta, ou seja, vão se reunir amanhã com a diretoria do Flamengo para tentar sacramentar essa negociação. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo aceita vender o Lohan ao CSKA por 8 milhões de euros, aproximadamente 50 milhões de reais. No entanto, o time russo precisa convencer o jogador que não pretende mais se transferir para a Rússia. Meu irmão. Lohan até concordou em se transferir para o CSKA anteriormente, visto que perdeu espaço no elenco principal do Flamengo. No entanto, depois de semanas de negociação, o meia-campista recuou e desistiu de assinar contrato com a equipe russa. Por este motivo, os dirigentes do CSKA desembarcam no Rio de Janeiro para tentar convencer Lohan a aceitar a proposta. Os empresários do jogador também tentam entrar em acordo, visto que não querem se desfazer da palavra que foi dada aos russos. Fica feio pra cacete, né? Igual o Zenit faz com o Flamengo, vai negociando, chega em cima da hora eles voltam atrás, né? Bom, agora para fechar essa matéria aqui, vamos falar sobre Jorginho do Arsenal. Arsenal admite saída de Jorginho e de mais 6 jogadores de jornal. Apesar do técnico Arteta desejar manter Jorginho no Arsenal, o volante de 33 anos deve se transferir para o Flamengo no segundo semestre de 2025, de acordo com o colunista Fabrício Lopes do jornal O Dia. O nome do ítalo-brasileiro está em uma lista de atletas que o Gunners pretende liberar ao término da temporada europeia. O contrato de Jorginho com Arsenal se encerra no final de junho, mas o Flamengo acredita que conseguirá contar com o jogador já no início do mês. Para poder disputar o Mundial de Clubes aí com o Mengão. Meus queridos, sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.